Eu vou te trazer uma pergunta, porque com a tua experiência que a gente já comentou aqui, com certeza você vai trazer insights muito legais, que é como que as empresas hoje, no teu ponto de vista, entendem a colaboração, ou interna ou externa, para fazer a inovação acontecer, e quais ferramentas poderiam ajudar a que essa inovação seja mais eficaz, já que a gente está falando, né, que tem exemplos de grandes empresas fazendo muito bem feito e outras que estão ficando para trás, vamos dizer, ou que estão persistindo, mas não estão É, dando tantos resultados. O que você acha que pode, interna e externamente, contribuir? tá, ixi, isso aí é uma pergunta com um leque bem grande de resposta também. Então, vamos lá. Vou dar minha opinião. Eu sou muito de dar opinião, provocar, dentro daquilo que eu vejo, do que eu já vi por aí, né? E tenho conversado com outras pessoas também feito. Mas a gente falou, você trouxe aqui o papo lá com a Glenda, que a gente falou de diversidade. Então, eu acho que para a empresa, de fato, né, do ambiente interno, eu acho que tem que ser propício. Falou de cultura, falou que tem que vir de cima. O que eu tenho visto muito ainda é o vem de cima top-down do tipo faz. Ó, aqui, você é o cara, ó, faz aí, você tem criatividade, né? Ó, esse problema faz, só que a empresa não tem a cultura. Então, acho que a quantidade de projetos mostra, inclusive, para onde a empresa olha é a cultura da empresa de fato de inovar. Então, tem que estar num ambiente propício para isso, um ambiente seguro, né? Para inovar, você tem que se sentir seguro. A pessoa, a empresa, as pessoas que estão mais ligadas a isso precisam se sentir seguras. Eu entendo inovação, eu faço muita ligação com inovação e criatividade, pensamento criativo, né? E o pensamento criativo tem uma definição que a gente tem lá na Quids, que é a capacidade de resolver problemas. E como que eu construo um pensamento criativo? Com repertório. Quanto mais repertório eu tiver, mais possibilidade, repertório de conhecimentos e às vezes coisas totalmente é, absurdas, mais capacidade eu posso ter de fazer ligação de pontos, né, de combinar esses repertórios, essas informações que eu tenho armazenada no nosso HD aqui, e dali surgir um insight a partir de um problema que tem que ser resolvido, né? Mesmo que eu seja um especialista. Então, quando a gente fala de diversidade na empresa, cria um ambiente interno ali onde a gente consegue ter essa diversidade de pensamento, de pessoas, de repertórios diferentes, e onde a própria pessoa tem vários repertórios, né? Quando eu estava na faculdade, eu fiz publicitário, né, que você falou, fiz lá a faculdade de publicidade e tinha aula de criação. E eu, estudante, aquele sonho de quero ser criativo em agência, né? Quero ser redator, né? Gosto de escrever, quero ser redator. Aí eu tinha um professor que ele falava assim: vocês querem trabalhar com criação? Quem aqui lê, na época, a revista Contigo? Né, assim, mas que Contigo, que tem a ver com revista de novela? Não sou target disso. Quem lê não sei o que lá, quem lê, ele pegava o catálogo de revistas da Abril, falava todas, Casa Cláudia, Coisa, ele fala, gente, vocês têm que ter conhecimento e informação, tem que abrir a mente para absorver informações diferentes, porque na hora de comunicar, vocês vão comunicar com pessoas de todo o perfil, né? E aí, como que você vai conseguir criar algo se você é fechado num único perfil, se você tem uma fonte de informação e tal. Então, é isso, né? Você tem que ter essa capacidade de repertório. Então, a empresa que conseguir com ferramentas, e quando eu falo ferramenta não é necessariamente ferramenta software, mas assim, dar ferramental para as pessoas terem contato com coisas diferentes para aumentar o repertório delas, é fundamental. E aí, um dos caminhos que eu sugiro para algumas empresas é assim: vai olhar não o que concorrente faz, não o que outra empresa do segmento faz, vai olhar que uma empresa totalmente oposta a vocês faz, né? Ainda mais hoje, onde a gente tem a tecnologia servindo de referência e base para muita coisa, né? E a tecnologia servindo de parâmetro para o relacionamento, né, de uma empresa com seus públicos. Então a gente tem, por exemplo, um celular
onde duas empresas de segmentos totalmente diferentes podem usar o mesmo processo tecnológico para entregar algum valor para um cliente. Mas são duas, eu uso o mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui, a gente falou de Uber, falando de Airbnb, então vamos olhar a experiência do Airbnb, que você tem no Airbnb para fazer uma reserva de um apartamento para uma viagem, e a experiência que você tem no aplicativo de um hospital para marcar uma consulta. É a mesma coisa. Eu tenho algo que eu quero marcar um dia e uma hora para usar tal coisa, né? Mas são dois segmentos, duas expectativas diferentes de pessoas, e a gente pode aprender, inovar, olhando experiências de outros e trazer para o nosso modelo de negócio. Então, ter essa capacidade de criar repertório de diversas formas, eu acho que é a melhor ferramenta, vamos dizer assim, que uma empresa pode dar para a sua equipe, para os seus colaboradores, seja aqueles que estão diretamente com inovação ou aqueles que estão indiretamente, né? Eu adoro a palavra repertório, porque é o que você falou, né? A criatividade é importante. Acho que tem uma parte analítica também muito importante, que são as pesquisas. E quando eu falo pesquisa, eu não estou falando só de pesquisa de mercado, que você vai, mede quantos % para cá, para lá, ou faz um focus group, não é só isso, né? É pesquisar de fato para entender qual é o problema, né, que você... Exato. Pesquisa intencional, quero de fato aprofundar, né? O que eu tenho aqui para resolver? Tem um problema ou não, né? E a partir daí trazer ideias as mais mirabolantes possíveis. Eu adicionaria aqui a tudo que você falou, que eu concordo, é uma questão da definição exata do que a empresa quer inovar, aonde ela quer inovar, em qual área, né? Então, voltando lá ao que eu tinha comentado, você tem uma inovação disruptiva, aí você tem uma inovação de produto, você tem uma inovação de processo, ou uma inovação de eficiência, né? Que são coisas totalmente distintas. Se você vai pensar numa inovação disruptiva, pensar isso dentro de uma grande corporação, acho muito difícil, se você não tiver a colaboração do ecossistema todo de inovação. Quem é o ecossistema todo de inovação? Né? E aí você sabe que você está lá no Cubo, né? Você participa de inúmeras reuniões né, do Instituto de Mentoria, Anjos do Brasil. Então a gente está falando uma inovação disruptiva, ela requer muito dinheiro e requer um pensamento ágil que talvez uma grande empresa não esteja preparada. Talvez. Vão ter as que vão estar muito bem preparadas. Então aí você precisa dialogar com o ecossistema. Você precisa falar com as startups. Você precisa estar num cubo, né, para você ter um diálogo. É a diversidade, né? Que vai nesse ponto da diversidade, né? Exatamente. Você tem a diversidade, você tem, às vezes, várias empresas pensando coisas muito parecidas, mas cada uma delas tem um ponto forte. E aí, se você consegue ler tudo isso, você fala, bom, já estou entendendo, sei para onde eu posso ir. Você pode externalizar isso também. Você pode optar ter, né, essa inovação disruptiva fora da tua empresa. Você pode ter uma outra área pensando isso. A gente já falou também, teve um episódio nosso que a gente falou de ambidestria corporativa. Também, quem quiser se aprofundar no tema, tem mais um episódio aí que a gente deixa a dica, que falamos de inovação com o Rasquilha, e ele fala da ambidestria corporativa. Então, você tem uma área pensando 5 anos para frente, não pensando hoje. Então, para mim, é importante você definir. Não, quero trabalhar a inovação de produto. Talvez seja uma coisa mais interna. Vou olhar mais o meu competidor, como você estava falando. Vou olhar o que é similar à minha indústria ou ao meu setor, para ver o que eu posso trazer de parecido. Eu vejo, né, nítido isso.
Para mim, quando eu penso farmacêutico, biofarmacêutico, fertilizantes, são indústrias onde eu já tive alguma, né, farmacêutico mais, fertilizantes já tive, e eu vejo uma similaridade tremenda, tremenda. Você consegue fazer paralelos, né, e você fala, bom, eu tenho aqui um repertório e talvez soluções em outro lugar, que não é a minha indústria, não é o meu setor, mas que me ajuda a resolver um problema. Acho que tem outra questão também, que é não ter medo de falar daquilo que você está querendo fazer. Muitas vezes a gente fala, não, eu vou ficar com isso para mim. Acho que pelo contrário, né? Você fala, olha, eu estou procurando isso. E você tem que, né, obviamente com todo cuidado, né, saber o que você pode falar, o que você não pode, mas quando você quer buscar uma solução e você coloca isso para o ecossistema, por exemplo, vou lançar um desafio para o ecossistema de inovação. Então você tem eventos de inovação e aí você resolve colocar um desafio. Estou eu, como uma multinacional, procurando uma solução para esse problema. Abre as inscrições, você tem lá um regulamento desse desafio, abre as inscrições para as startups que quiserem participar, até o dia tal, coloca um prêmio, coloca um júri, define o que vai acontecer nesse projeto, traz o vencedor, bom, né, fecha o call, coloca os competidores, analisa, vê, isso aqui vai ajudar a resolver o meu problema. Começa um projeto. Então você já tem o MVP, não foi você que criou dentro da tua empresa. Você criou, né, você trouxe de fora a solução do teu problema. Caminho excelente, inclusive, para uma empresa, principalmente as grandes, né, que estão um pouco mais estruturadas para isso, é o que a gente chama, isso que você falou, é o que a gente chama de pitch reverso, né, que é quando o pitch não vai ser feito pela startup que vai fazer o seu pitch, né, o pitch vai falar o que ela faz, o que ela quer para conseguir investidor, é o pitch reverso, quando o investidor, ou no caso aí, eu já assisti vários pitch reversos, a empresa traz mesmo, é isso, gente. A empresa traz o seu problema, então tenha clareza do que é o seu problema, saiba explicar o seu problema, saiba quantificar o seu problema e traga para um ecossistema. A gente falou do Cubo aqui, tem vários por aí, inclusive ecossistemas especializados, né, em determinados segmentos, para isso, né, para ampliar esse repertório. Você joga o problema, você fala, gente, esse é o problema, eu preciso de uma solução para isso. Basicamente é isso, né? O pitch reverso basicamente é isso, joga um desafio, um problema, um desafio, e quem consegue, quem traz a melhor solução, né? E aí você vai ter as mentes pensantes já para trazer o MVP. Eu acho fantástico assistir vários, eu acho um ótimo caminho.